Glória a Deus. 1 Coríntios 9, de 15 a 27. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiado. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, propõe de graça o Evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como um judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse. Não estamos sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Assim, fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim, corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amém? Então, como a gente falou anteriormente, o nosso estudo seguiu uma sequência em Coríntios, que foi o texto exato que nós precisávamos para estar encerrando esses dias em que nós estamos fazendo o nosso treinamento sobre evangelismo. Porque a ênfase de Paulo aqui, ele vem justamente sobre a necessidade de nós estarmos nos dispondo a pregar o Evangelho. Nós vamos perceber isso nos escritos aqui que ele faz. Lembrando, nós vimos no capítulo 9, até o versículo 14, Paulo estava falando sobre os pregadores e como os apóstolos, ali, aqueles que pregavam o Evangelho, tinham o direito a sustento perante a igreja, que era um caso que acontecia em Corinto. Nós vimos semana passada, então, que os coríntios, eles meio que reclamavam de Paulo, e alguns diziam que Paulo não era apóstolo, por isso que ele não exigia dos coríntios o sustento. E Paulo ele vai argumentar, e principalmente que a igreja de Corinto, ela ajudava financeiramente outros pregadores, mas não queria ajudar Paulo. E aí ele vai reafirmar como apóstolo que ele tinha o direito. Ele só os apóstolos não têm direito. Não está Pedro, João, os outros aí não andam acompanhados, não são casados, não têm família. Ou só eu e Barnabé que temos que ficar trabalhando com as nossas próprias mãos. Paulo vai levantar ali justamente que ele vai à igreja de Corinto sem receber ou pedir nada da igreja de Corinto, com o intuito de que não houvesse nenhum empecilho para o Evangelho. Mas ele volta e reafirma o direito àqueles que pregam o Evangelho, no caso, aqueles que dedicam a sua vida integralmente à pregação do Evangelho, a receber sustento por aquilo que fala, como a própria lei diz que o trabalhador é digno do seu salário. Então, depois de falar isso, e falar que tem esse direito e reafirmá-lo, aí Paulo ele entra aqui no versículo 15, que é o versículo de transição para o assunto que ele vem tratando. Na verdade, o assunto final ele é com a mesma linha, só que ele tem que tratar em partes. Primeiro ele mostrar que ele tinha esse direito, para depois ele dizer que ele não fazia uso desse direito. Então o versículo 15 faz justamente essa transição. É como que alguém vai escrevendo, e eu acho muito interessante isso nos escritos de Paulo, Ele escreve e afirma alguma coisa, e parece que ele já pensa assim, quando eles lerem isso aqui, eles já vão começar a pensar, então quer dizer, então ele já antecipa quais seriam os pensamentos errados que as pessoas poderiam ter a partir daquilo que ele está falando. Então ele já vem logo dando a explicação. Então ele entra no versículo 15, depois vai afirmar
que ele tinha sim o direito, porque ele termina o 14, falando que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Só que ele entra aqui dizendo: eu, porém, não tenho me servido de nenhuma dessas coisas, e nem estou escrevendo para que assim se faça comigo. Então já vem na sua afirmação. Estou dizendo aqui para vocês, mas eu não estou aqui para exigir isso de vocês, porque talvez depois de Paulo afirmar, eles pensassem: agora ele vai querer cobrar da gente todo o tempo que ele passou aqui, e a gente nunca deu nada para ele, vai cobrar os atrasados. Aí Paulo já vem afirmando: eu não estou aqui para cobrar nada disso. Agora, eu acho interessante essa entrada, e vai ter a ver, porque nós queremos focalizar primeiro aqui na questão do anúncio da pregação do Evangelho. Mas na pregação do Evangelho, a questão de como nós nos portamos, o que nós fazemos, o exemplo que nós damos é muito importante. E a grande questão aqui que Paulo vem falando, ele vem afirmando direitos justamente por causa desse exemplo. E por que ele tem que reafirmar esses direitos ali no começo do capítulo 9? É porque, conforme nós falamos já algumas vezes aqui com os irmãos, às vezes tem coisas que são feitas pelo Evangelho, só que tem gente que acha que é obrigação. E quando a gente acha que é obrigação, nós tiramos o mérito daquilo que está sendo feito. E esse é justamente o problema que Paulo está martelando aqui com a igreja de Corinto. E é um grande problema que nós temos hoje quando nós pensamos em transmitir, falar do Evangelho para as pessoas. Por quê? Porque o que era usado antigamente na pregação do Evangelho, hoje já não surte o mesmo efeito. Porque a sociedade em si, ela já não vê as ações dos cristãos como algo de um coração amável, que procura ajudar os outros. Hoje as pessoas, elas acham que é obrigação das pessoas darem a eles o que eles necessitam. Nós vivemos um tempo em que a sociedade, ela considera como uma obrigação, e perde aquela noção de que tudo que é dado, ele vem de algum lugar. Então hoje, se a igreja ela vai fazer uma ação social, o pessoal acha que é a obrigação da igreja dar, que é a obrigação da igreja dar dinheiro. Ou de vez em quando, vocês não já cruzaram com isso, hoje em dia um pouco menos, antigamente eu considero que aparecia mais, mas de vez em quando ainda aparece. Eu me lembro que no ano passado aqui apareceu um sujeito que já foi entrando, para quem estava lá no fundo saiu assustado, né? Mas a pessoa chega na igreja porque diz: é porque eu estou isso e aquilo, e já acha que a igreja tem a obrigação de dar dinheiro. Eu cheguei lá para conversar com o sujeito: porque não sei o que. Quando falou, ele disse: não, dinheiro. Quando ele viu que dinheiro nem saiu, ele foi embora. Porque as pessoas chegam, vai lá nos templos, se você chegar lá dizendo que está precisando, eles dão para você. Mas as pessoas, elas não olham esse dar como algo, uma dádiva, como um presente, como uma abertura de um coração bondoso. Eles olham como se a gente tivesse a obrigação de fazer. E aí, quando a gente faz, não tem efeito. As pessoas não entendem a bondade, não entendem o exemplo, não entendem o coração confundido em fazer o bem ao próximo. Eles olham como se fosse simplesmente uma obrigação. E aí vem o pessoal de fora, e aí sempre vai entrar, porque a gente está falando a respeito de sustento, como Paulo falou no versículo 14, e as pessoas de fora querem opinar como é que a igreja gasta aquilo que ela arrecada. Eles chegam lá e dizem: não, porque a igreja tinha a obrigação de fazer isso, a obrigação de fazer aquilo. Mas não deveria ser a comunidade da igreja, aqueles que aqui suprem as necessidades da igreja, que deveriam definir o que é feito com o dinheiro que eles entregam na igreja. Nós, da forma que nós governamos a nossa igreja, que ela é representativa, é isso que acontece, porque a igreja elege os seus oficiais, e os oficiais governam a igreja. Há uma representatividade. Então, tudo que é feito, nós tivemos há não muito tempo a nossa assembleia ordinária, foi mostrado ali. O conselho faz um orçamento, o que é que se pretende gastar, como se pretende gastar. Qualquer coisa que é adquirido pela igreja, se passa por decisão do conselho. Então, ele é administrado, o dinheiro da igreja é administrado pela igreja. Eu já enfrentei alguns problemas com isso, em relação a que, às vezes, algumas pessoas elas chegam e acham que é só falar com o pastor, e o pastor mexe com o dinheiro da igreja do jeito que quiser. Já chegaram para mim: não, a igreja não quer comprar aquele terreno, não sei aonde. Eu falei: não, pode ser, mas eu tenho que levar para a reunião do conselho, a gente tem que discutir. Aí o pessoal acha: não, acho que é só chegar assim, o pastor compra o que quiser com o dinheiro da igreja. Mas não é assim que funciona. Então as pessoas de fora elas querem opinar. Mas Paulo ele vem afirmar em algo que nós precisamos voltar ao nosso entendimento. Aquilo que funcionava muito bem para o evangelismo há algum tempo atrás, hoje já não tem funcionado. Porque quando nós agimos e atendemos a necessidade de alguém, as pessoas hoje elas não têm mais a perspectiva de uma igreja amorosa.
Elas pensam que é obrigação. Quando você pensa que é obrigação, você não é grato por aquilo que recebe. E se não tem gratidão, não faz efeito para nós transmitirmos a mensagem do Evangelho. E por isso nós precisamos estar atentos, nós precisamos transmitir a mensagem do Evangelho. A principal função da igreja aqui na terra é pregar o Evangelho, seguido de orientar uns aos outros, ajudar uns aos outros na caminhada cristã. Mas se a gente diz, não, a igreja ela tem que fazer ação social, a gente está fugindo do propósito principal, porque o propósito principal da igreja não é fazer ação social, é pregar o Evangelho. A ação social é fruto de um coração transformado. Então Paulo ele faz questão de argumentar aqui para dizer, olha meus irmãos, eu tenho direito, é para eles entenderem que quando ele diz eu não tenho me servido de nenhuma dessas coisas, ele está dando uma dádiva. Ele não está cobrando porque ele escolheu. E é interessante isso porque às vezes, por causa da escolha de um, porque até hoje tem gente que, nas palavras do apóstolo Paulo, vem dizer que todo pregador, se cobra alguma coisa, ele é um mercenário, né? Então o pessoal tem que entender o que é o direito. Então Paulo ele exercia esse direito, mas ele não tirava esse direito dos seus colaboradores. Por exemplo, ele não tem notícias no Novo Testamento, no livro de Atos, que Tito ou Timóteo, por exemplo, eles trabalhavam para poder ter o seu sustento, ou se eles recebiam, porque quando a palavra ela não ecoa a questão, como ela ecoa o apóstolo Paulo, dizendo que Paulo trabalhava, e tem as afirmações dele registradas, que ele obtinha o próprio sustento dali do trabalho das suas mãos, nos faz entender que aqueles obreiros, eles funcionavam da forma que era comum para os demais. E qual era a forma que era comum para os obreiros? Era serem sustentados pelas igrejas às quais eles estavam prestando seu serviço. O serviço aqui não é pregar o Evangelho, mas o serviço é ensinar, preparar e instruir a igreja. Então Paulo ele vai colocar por quê? É justamente para nós entendermos. Versículo 15, a última parte, ele vai dizer, porque era melhor para mim eu morrer do que alguém me anular essa glória. Paulo considerava que para ele era uma glória de que ele estava pregando o Evangelho sem cobrar nada dos coríntios. Por isso que ele fala, se para os outros eu sou apóstolo, para vocês eu sou. Porque ele tem consciência daquilo que ele estava oferecendo à igreja. Então ele disse, eu não quero que ninguém me anule essa glória. E aí vem o que nós vamos começar a entender na nossa pregação do Evangelho diário. Ele diz, se eu anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Lembra que a gente falou isso já no domingo? A obrigação do cristão de pregar o Evangelho. Então, pregar o Evangelho é o básico do cristão. E como Paulo fala aqui, ai de mim se não pregar o Evangelho. Lembrando lá o texto de Jeremias, se não me engano, capítulo 20, versículo 9. Então, a obrigação ela pesa sobre todos nós. E Paulo entendeu muito bem isso. Agora ele transmite para que a gente também possa entender que todos nós temos essa obrigação de pregar o Evangelho. Agora, como eu vou pregar o Evangelho? Ontem nós falamos de uma modalidade, de uma ferramenta que pode ser usada para isso. A gente falou de alguns métodos e que pode facilitar a nossa vida. Mas aqui Paulo ele vai trazer uma perspectiva um pouco mais profunda. Ele continua no versículo 17 falando, eu tenho a obrigação de pregar o Evangelho. Ele diz, se eu faço de livre vontade, tenho galardão. Aqui, na tradução original, o galardão ele tem o significado de recompensa. Então, se eu faço de livre vontade, eu tenho recompensa. Então, quer dizer que Deus ele está ali para poder, ele corresponder àqueles que cumprem a sua palavra. Mas ele segue dizendo, mas se eu estou constrangido, é então a responsabilidade do dispenseiro que me está confiado. Quem já viu essa palavra na Bíblia? Dispenseiro? Você sabe o que é um dispenseiro? Algumas traduções elas vão traduzir como mordomo. É aquele que serve. Mas mais ainda, aqui ele usa o dispenseiro que ele vai trazer uma característica, que é a característica que é associada ao mordomo nesses textos bíblicos. Que o dispenseiro é aquele que tem a chave da dispensa. É que dispensa é um negócio que hoje em dia a gente já nem usa tanto, né? Antigamente não tinha mais. Mas lembrei, quem conhece as casas da roça antigamente, tinha um quartinho onde as coisas ficavam guardadas.
Já vi alguns que, no tempo que meu pai falava, no tempo que o pessoal colocava as carnes na lata, colocava, né? Fechava, vedava aquilo ali. Tem lugar que eles penduravam, se faziam um negócio pendurado com corda, com as coisas para poder nenhum bicho chegar ali. Era onde se colocava lá no interior da Bahia, sempre tinha um paiol, né? Ou seja de saco, ou seja de madeira, onde se guardava ali farinha para comer o ano todo. E tudo aquilo que pudesse ser colocado, a colheita de feijão, saco de feijão, saco com os mantimentos. Então aquilo ficava ali guardado e trancado. Nos tempos bíblicos, principalmente, ficava tudo trancado. Então o dispenseiro, o mordomo, ele ficava com a chave da dispensa. Qual era a função dele? Tinha os outros funcionários, tinha os outros escravos que trabalhavam ali. Então ele ia lá, estancava a dispensa, ele retirava a comida necessária e trazia para a cozinha e colocava nas mãos de quem era responsável de preparar a refeição. E trancava a porta da dispensa. Então qual era a obrigação do dispenseiro? Geralmente era um escravo. Ele recebia tudo aquilo que chegava na casa e colocava na dispensa e ia dispersando aquilo, ia se colocando aquilo na mesa à medida que havia necessidade. Por que se fazia isso? Porque eram tempos difíceis. Hoje, quando você está em casa e você vai fazer café de manhã, aí você abre o armário, pega o pote e acabou o café. O que você faz? Você pega e solta, não tem café, pega, vai no mercado, compra um pacote de café e traz, né? Naquele tempo essas coisas não existiam. Então o que se colocava ali de comida, às vezes colocava uma vez no ano, tinha que dar para o ano todo. Eles trabalhavam dessa forma, né? Então o dispenseiro era necessário porque ele mantinha a casa sob controle, para que não houvesse desperdício, porque desperdício era um sinal de que iria faltar no momento de dificuldade. Então ele sabia o que tinha, o que estava faltando, e se fosse comprar, às vezes era demorado para poder trazer alguma coisa, às vezes vinha de longe. Então ele tinha que controlar muito bem, saber, não, isso aqui dura mais não sei quanto tempo, já tem que providenciar, já tem que encomendar o mercador que passa aqui, de 6 meses, já tem que encomendar, porque daqui a um tempo, quando ele passar aqui de novo, se ele não trouxer, vai faltar. Então era tudo programado. Então o dispenseiro era quem entregava a comida. Quando Paulo compara a si mesmo com o dispenseiro, e aqui ele está colocando a gente no mesmo patamar, no mesmo rol. Quer dizer que nós somos aqueles que entregam o alimento. E que alimento é esse? A palavra de Deus. Então diz, se nós fazemos, nós pregamos o evangelho de boa vontade, tem galardão. Mas se é com constrangimento, por obrigação, é a responsabilidade do dispenseiro. Quer dizer, eu sou responsável, eu recebi o evangelho, eu tenho que transmitir esse evangelho. Ou senão eu sou um dispenseiro ruim. Eu estou deixando tudo trancado lá, eu não estou passando para ninguém. E aí, que dispenseiro sou eu que eu não entrego a comida para que as pessoas possam se alimentar? Então ele vai estabelecer 2 casos aqui. Então aquele que faz de livre vontade, que é o bom dispenseiro, aquele que faz com alegria o trabalho que é dado, esse tem a recompensa a mais, vamos dizer assim. E tem aquele que faz só porque é obrigado, ele tem a obrigação. Mas, aí ele chama a atenção, nesse caso, versículo 18, qual é o meu galardão? Então, se o primeiro de livre vontade, ele fala, eu tenho galardão. O segundo é por obrigação, mas ele diz, e aí, qual é o meu galardão? Ele diz no versículo 18, é que, evangelizando, eu proponho de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. E aí ele traz a situação para si mesmo. Ele fala, qual é o meu galardão? Eu estou fazendo aqui porque é minha obrigação. Por quê? Porque ele era perseguidor da igreja. Então não é, ele perseguia a igreja. Mas quando ele foi chamado, ele viu que ele estava no caminho totalmente errado. Então ele se viu obrigado a mudar e a pregar o evangelho, porque ele viu, eu estava atrapalhando, agora eu preciso ajudar para poder compensar o que eu atrapalhei. Então ele se sentiu uma obrigação. Só que ele disse, agora para poder eu sentir o meu galardão, é entregar de graça aquilo que eu preciso entregar, sem me valer do direito, quer dizer, sem cobrar nada, porque eu quero que isso seja dado dessa forma, porque eu quero sentir que eu estou fazendo alguma coisa. Então a gente vê que Paulo, ele não só era um grande pregador, mas ele considerava isso aqui como ele se auto-infligia um castigo, por causa do que ele considerava aquilo que ele viveu antes como muito pesado. O próprio Paulo, ele se apresenta dizendo, eu não sou digno de ser chamado apóstolo porque eu persegui a igreja. Então ele carregava esse fardo. E ele apronta e mostra esse fardo justamente dizendo, eu abro mão desse direito que eu tenho
de ser sustentado no Evangelho, para quê? Para que eu tenha galardão. Porque lá atrás, quando eu ouvi a mensagem, eu neguei a mensagem. Então teve que acontecer o quê? Teve que o Senhor vir me derrubar no chão, me cegar, para eu poder entender que eu estava errado. Então agora eu estou por quê? Com coação. O Espírito Santo me coagiu. Então eu não vou cobrar para poder ter algum galardão disso aqui. Agora eu fico pensando, se Paulo, que é Paulo, que a gente olha o livro de Atos, né? Tudo que Paulo fez, ele demonstra esse constrangimento ao pregar o Evangelho. Por que a gente, muitas vezes, não faz nada, a gente não tem constrangimento nenhum em deixar de pregar o Evangelho? Então o texto vai justamente chamar a nossa atenção de que nós temos uma obrigação que pesa sobre nós. E é preciso que os irmãos entendam, né? É uma pergunta retórica que eu espero que os irmãos concordem comigo. E nós temos feito muito aquém, muito abaixo daquilo que nós deveríamos fazer pela salvação em Cristo que nos foi dada. Então, se nós fazemos, muitas vezes nós estamos sendo constrangidos. Ou quantas vezes os pastores, os pregadores vão ter que vir e bater constantemente para dizer que a gente precisa pregar a palavra. A gente está fazendo isso de livre vontade. No momento que a gente aceitou Jesus, a gente já saiu falando para todo mundo. A gente tem vivido a nossa vida falando do Evangelho para as pessoas. Muitas vezes a gente tem que ser lembrado, tem que ser cutucado, tem que ser chicoteado pela palavra, para a gente lembrar que a gente tem que pregar a palavra. Na verdade, a gente se encaixa muito mais no segundo caso do que no primeiro. Por quê? Porque a gente vai porque o negócio pesa sobre nós. E aí, qual o galardão? Fala, de livre vontade tem galardão. A gente precisa correr atrás. O que Paulo traz aqui para nós é justamente isso. É preciso correr atrás. Ele se achava devedor para correr atrás, quanto mais nós. Eu fiz a pergunta aqui no outro dia: quantos anos de cristão? Nesses anos de cristão, você acha que a nossa tabela lá está bem diante de Deus? A gente está fazendo tudo? O ponto está assinado assim, ou a gente tem fugido muito mais do trabalho do que a gente tem vivido o trabalho? Então, ele nos chama a atenção que há uma obrigação que pesa sobre nós, porque cada um de nós é dispenseiro da palavra. Então, isso tem duas coisas. Como dispenseiro, eu tenho a obrigação de entregar a mensagem do Evangelho. Por que eu tenho a obrigação? Porque eu tenho depósito com essa mensagem. Se eu sou crente, eu recebi em depósito essa mensagem. O que eu estou fazendo com a mensagem que me é dada? Eu me lembro que muitos anos atrás, décadas atrás, posso dizer, eu estava assistindo, morava lá em Brasília, isso antes de casar, ainda solteiro. E aí, assistindo televisão, passei na TV Câmara, né? Na TV Câmara lá, e estava tendo uma palestra. Lá na Câmara dos Deputados, o sujeito estava dando uma palestra, o sujeito fala sobre a administração, né? Ele começou falando lá sobre a questão de motivar as pessoas, de movimentar e tal. E aí ele fala sobre empreender, falando sobre os funcionários que muitas vezes você não faz nada, né? Ele começou falando lá que tinha repartições públicas, que ele chegou e observou que tinha as máquinas de xerox e estava assim, proibido a xerox. Para você tirar xerox, você tinha que pegar um protocolo lá, um papelzinho para poder dar o direito de você usar a máquina. E aí ele perguntou para um gerente lá e disse assim: por que esse negócio aqui com a xerox? Porque a xerox, você paga xerox, na época era tipo 10 centavos a xerox. Só que todo canto tinha uma mesinha com uma garrafa de café, copo e cafezinho. Se você for para o comercial, a xerox era 10 centavos. Um cafezinho era 50 centavos na época. Eu disse: então, o pessoal toma café à vontade, mas xerox não pode tomar, não pode fazer. Então o cara disse: não, a gente não pode liberar aqui. Porque se a gente liberar, tem gente que tira xerox de livro. Aí ele se virou para o cara e falou: moço, se um funcionário seu vier tirar uma xerox do livro, dá um aumento para ele. Porque você tem uma pessoa que está procurando conhecimento. Então você pega as pessoas que estão procurando conhecimento, poda elas, mas quem quer ficar sem fazer nada tomando café no corredor, você alimenta eles. E aí ele começou o que eu quero chegar aqui no ponto. Conhecimento é a única coisa que a gente tem, que a gente vende, e quanto mais a gente entrega, mais a gente tem. E ele pegou o exemplo: eu estou aqui palestrando para vocês. Então, aqui ele deu valor lá, eu estou recebendo um cachê de tanto para poder dar uma palestra aqui para vocês. Agora vamos ver quais são os meus custos para poder estar palestrando aqui para vocês. Passagem, não
paguei nada, porque quem me convidou foi que pagou minha passagem de avião para eu vir e voltar. Alimentação, não paguei nada, porque também acabou me convidou, pagou minha alimentação, translado e tudo mais. Hospedagem, também não paguei nada. Então eu vim, foi providenciar transporte, eu não gastei nada disso, eu estou gastando aqui só o meu tempo. E eu estou recebendo isso para passar informação para vocês. Só que uma vez que eu passei essa informação, eu fiquei mais burro, eu perdi essa informação, eu ainda tenho. E ele diz, e eu estou palestrando enquanto eu estou interagindo com vocês, eu também estou aprendendo com vocês. Então eu cheguei aqui para poder ver nem informação para vocês, eu passo informação, e quando eu saio daqui, eu saio com mais informação do que quando eu cheguei. Então a melhor coisa do mundo é transmitir informação. Eu pensei, se no comercial isso funciona, a gente tem que pensar, e no Evangelho? Porque cada vez que a gente fala do Evangelho para alguém, a gente não perde nada. É só um pouquinho do nosso tempo. Mas o tempo tem a questão que Deus nos deu o tempo para poder a gente usar na obra dele também. Ou não é lá nos 10 mandamentos que ele fala, 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7 é o sábado do Senhor, o dia do Senhor. Então, Deus deu todo o tempo disso. Só 6 você pode ficar para você, mas um é meu. Então, tudo que nós temos, o tempo é de Deus. Então, se eu estiver fazendo alguma coisa para Deus, no tempo que Deus me deu, eu vou estar perdendo? Eu não vou estar perdendo. E quando eu prego para alguém, e a pessoa me faz uma pergunta difícil, aí a gente pensa, falhei. Mas eu vou procurar a resposta dessa pergunta, e depois eu não vou estar sabendo mais do Evangelho do que eu sabia antes. A gente vai crescer. Então, cada vez que eu falar do Evangelho, o Evangelho vai crescer mais no meu coração. Então, quanto mais eu dou, mais eu tenho. E assim como informação é Evangelho, quanto mais a gente compartilha, mais nós temos. Só que a gente não tem essa perspectiva. A gente parece que pega o Evangelho como se fosse um tesouro. Sabe aquela pessoa que pega, né? Eu sempre me lembro do filme lá do Tolkien, né? O Senhor dos Anéis, o personagem que tem lá, o personagem Sméagol, ele aparece na trama, ele pega um anel assim, fica olhando para o anel e ele fala assim, meu precioso. Ele não quer dar para ninguém. Então, parece que nós encontramos uma fonte de poder, igual ele com aquele anel. E a gente segura o Evangelho assim e trata o Evangelho como meu precioso. Ninguém pode saber, ninguém pode tocar, ninguém sabe que a gente é crente. A gente não fala do Evangelho para ninguém, e a gente fica guardando, achando que a gente vai, de repente, perder alguma coisa se eu for falar. E a gente, o que é que acontece? Isso define. E eu vou pegar ainda o exemplo do personagem do Tolkien, porque quando ele ficou guardando o anel o tempo todo, a história conta que, na verdade, ele definhou, ele saiu de um ser normal e se tornou um monstro. Por quê? Porque ele ficou absorvendo aquilo que ele não deveria absorver. Assim nós também, não é porque o Evangelho é ruim, mas se a gente fica absorvendo o Evangelho sem transmitir para ninguém, esse Evangelho não é aprendido. Então por isso que Paulo fala, eu preciso contribuir com aquilo que eu recebi, eu sou dispenseiro, e eu tenho que dar aquilo que eu recebi. Mas aí como nós fazemos isso? O que eu quero chegar aqui nessa parte prática. A partir do versículo 19, Paulo faz uma lista, aí até o versículo 22, né? Nós já lemos uma vez, eu quero ir com os irmãos para o versículo 23, depois eu volto para comentar o 19, lá no 23, porque ele faz assim um resumo, ele faz a lista toda, depois ele pega assim como um arremate, ele diz, tudo faço por causa do Evangelho, a fim de me tornar cooperador com ele. Então, olha a importância aqui. Eu faço tudo por causa do Evangelho. Para quê? Para eu ser grande, para eu ser cooperador com ele. Esse cooperador com ele é importantíssimo. Porque quando nós estamos pregando o Evangelho, nós somos cooperadores com o Evangelho. O grande problema hoje é que tem muito cristão que quando ele prega o Evangelho, ele está achando que é o porteiro do céu. Já viu aquela pessoa que ela chega para pregar e é tipo assim, se você não me ouvir, você não entra no céu. Ele prega assim, parece que ele é uma criatura superior. A gente já foge do Evangelho. Foge lá da frase do Spurgeon, que fala que evangelizar é um mendigo dizendo para o outro onde é que tem pão. Eu gosto disso porque ele diz, é um mendigo. Então, é como se a gente fosse um mendigo. Qual a diferença de nós para os outros? É que a gente sabe onde é que está a comida. Se eu não compartilho, eu sou o quê? Eu sou mesquinho.
Mas quando eu compartilho com outro, eu vou compartilhar porque eu vou dizer, eu sou uma pessoa. O problema nosso é que a gente está com um mendigo que achou pão, só que a gente não quer simplesmente entregar. A gente quer fazer o quê? O que é que o ser humano faz? Ele, quando acha alguma coisa, ele pega aquilo ali e depois ele entrega para as pessoas como se fosse dele. Uma vez eu estava tentando instruir uma liderança de uma determinada igreja com relação à ação social, porque se acostumaram na cidade de uma grande empresa. Essa grande empresa entregava várias cestas básicas a muitas instituições para serem distribuídas. Você sabe, uma empresa grande, ela entrega a cesta básica, aquilo ali tudo é computado, vai lá para o negócio, desconta do imposto de renda, entendeu? Então tem toda a jogada. Então eles procuravam igrejas evangélicas, eles procuravam lá o Rotary Club, sabe, essas instituições de auxílio social, entregavam isso aí. Então a igreja passou um período que ela recebeu praticamente todo mês, não sei se era 10, era 20 cestas básicas. Depois eles iam lá entregar essas cestas básicas. Eu falando com os irmãos, a gente cheguei num tempo que a empresa já tinha, tipo assim, ela já tinha decretado, pegaram a falência, então já não estava mais fazendo isso tudo. E aí eu estava tentando instruir os irmãos que eu fazer a ação social da igreja com o que é dado pelos outros, não vale. A ação social da igreja tem que mostrar o coração do crente em ajudar. Se eu estou ajudando, só que não está saindo do meu bolso, que ajuda é essa? Onde é que vem aquela história lá de Davi? Lá lembra quando ele comprou a ilha de Araúna para fazer o sacrifício, ele disse, eu não vou oferecer ao meu Deus um sacrifício que não me custe nada. Então tem muita gente assim, que trata o evangelho assim, ele recebe aqui e ele entrega o evangelho como se fosse dele. Só que no evangelismo a gente precisa ter a noção de que quando nós entregamos o evangelho, nós só estamos dizendo, a gente não tem diferença daquela pessoa que está recebendo. A diferença é que a gente encontrou o caminho. Agora o que é que eu faço com isso? Eu tenho que transmitir esse caminho para quem não encontrou. Porque eu não dar, isso é mesquinharia. Então por isso fala, tudo faço por causa do evangelho. Não é o dono da comida, a comida é do Senhor da casa. Então quando ele está entregando algo dele, ele é responsável por distribuir. E assim somos nós somos responsáveis por distribuir o evangelho. A pregação do evangelho, eu não estou salvando as pessoas, eu estou dando aquilo que eu recebi. Se eu não entrego, eu estou retendo. E se eu estou retendo, eu estou desobedecendo. E aí, quando eu entrego, eu tenho que ter essa noção, porque não é meu, então eu sou o cooperador com o evangelho. Então eu sou ali nesse sentido que se olha, nós somos as ferramentas pelos quais o evangelho chega até aos necessitados do evangelho. O evangelho é muito maior do que isso. Como a gente é ferramenta, a gente tem que entender que não é o dom, então a gente tem que tirar do nosso coração a altivez, como se eu tivesse algo para oferecer. Por isso que eu falo sempre, quando a gente pregar, a gente não pode também não insista demais, não barateie o evangelho. Eu estou com algo precioso oferecendo, se a pessoa fala, eu não quero, eu dou as costas para ele e falo, tá bom então, se tiver outra oportunidade, boa sorte. Eu vou seguir procurando quem quer, eu não estou aqui para entregar o evangelho para quem faz pouco caso do evangelho.
A palavra ela é reticente nisso, ela até fala assim, ó, deixe de conviver com um homem contencioso depois de admoestá-lo primeira, segunda e terceira vez. Então, quem é muito brigando, não quer saber das coisas, eu deixo para lá. Eu não posso ficar ali. Por quê? Porque o evangelho não é uma esmola que eu estou dando para mim. Eu estou tratando de algo grandioso. Você já imaginou? Numa casa, o escravo é responsável por dar comida, ele vai lá, coloca a comida sobre a mesa, aí vem o filho do dono e esbagaça com aquilo ali tudo e joga fora alguma coisa. Esse escravo vai ficar contente, vai ficar tranquilo com aquilo? Não, porque provavelmente o chefe vai cobrar dele. Ah, mas por que isso aconteceu? Ah, seu filho fez, mas por que você foi colocar na frente dele? Então é uma responsabilidade de suprir a necessidade, mas suprir a necessidade tendo consciência do valor. Então, aí vem, quando nós entregamos o Evangelho, a gente volta para o versículo 19. Nós não entregamos como os detentores do Evangelho, e aí Paulo vai mostrar. Nós precisamos ter uma vida que nos auxilie a pregar o Evangelho. E aí Paulo vai dizer, versículo 19: sendo livre de todos, eu fiz-me escravo de todos. E aí ele vai começar um padrão aqui. Qual é o padrão? Ele fala de livre e escravo, ele vai falar de judeus, ele vai falar dos que vivem sob o regime da lei, isso aí tem incluído os judeus e os prosélitos,